Olá! Você está ouvindo a rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo. Essa semana está imperdível. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 3. Suzete Castro Martinez. Ela é branca, tem rosto redondo, usa os cabelos castanhos presos, óculos de grau com aros retangulares pretos e fones de ouvido. Oi, eu sou a Suzy, eu sou atriz, diretora, tradutora, professora, tudo isso. Eu nasci no interior, venho de uma família boa, uma família muito culta, mas nós tínhamos um problema. Meu pai era paranoico esquizofrênico, tinha crises horríveis. Minha mãe passava um sufoco com ele e eu era a pessoa que defendia todo mundo. Era bem pesado. Eu era uma menina que protegia a família. Imagem na tela do computador. E aí eu arranjei um namorado. Namorei 1 ano e meio, um cara super ciumento, lindo de morrer. E de todas as meninas, a menina que ele escolheu para ser namorada dele fui eu. Isso para mim era uma vitória, foi uma vitória na minha vida. E quando ele me pediu para casar com ele e sair do interior para vir morar em Porto Alegre, eu achei que eu tinha que eu tinha ganhado na loteria. Aquele homem lindo de morrer, querer casar comigo. Agora em tela cheia. Eu briguei bastante em casa porque a minha mãe achou que era um absurdo, eu era muito nova para casar. Mas eu sempre fui muito voluntariosa e consegui o que eu queria. Nós casamos de tarde no cartório e pegamos o ônibus para vir para Porto Alegre durante a noite. Nós chegamos às 6 horas da manhã, fomos para um hotel, porque afinal de contas, né, nós não tínhamos onde morar. E quando nós chegamos no hotel, eu quis tomar um banho, me arrumar para a nossa primeira manhã, e ele queria tomar café. E eu disse para ele, não, espere, eu comprei uma camisola nova, vamos fazer amor e depois vamos tomar café, né? E ele disse, não, vou tomar café. E saiu porta fora. Eu não entendi nada, achei de uma grosseria ímpar. Do jeito que estava, saí, fui procurar ele e ele estava na lancheria, na cafeteria do hotel. E ele me olhou e me perguntou, quem é que disse que tu podia sair do quarto? Eu achei que era brincadeira, dei uma risadinha, só que não era brincadeira. Aí ele me levou de volta pro quarto e me disse, tu fica aqui, tu faz o que tu quiser, toma teu banho, põe a tua roupa linda, porque eu vou tomar café. E desceu. Depois ele subiu e, enfim, ali começou a minha saga. Foram 7 meses, perto de 226 dias e algumas horas de cativeiro. Nós, uns dias depois, saímos do hotel e fomos morar numa pensão, ali na Riachuelo, enquanto o apartamento que era da minha família não estivesse liberado para a gente poder morar lá.
Ao fundo, Ele cortina com listras coloridas. saía para procurar trabalho, só que ele me deixava trancada a cadeado. E Baixa a cabeça, emocionada. deixava uma lata vazia de tinta para eu fazer as necessidades enquanto ele não estava. A gente só tomava banho gelado naquele lugar, era horrível. Eu era uma menina super bem tratada na minha cidade pelos meus pais, embora com problema, e estava vivendo aquilo, era um inferno para mim aquilo. Enfim, desculpa. Com um lenço, seca os olhos por baixo dos óculos. Eu não entendia aquilo. Eu era apaixonada por ele, eu era apaixonada pela vida que a gente ia levar junto. E como é que ele podia ser tão diferente? A única coisa que ele tinha antes desse casamento era que ele era muito ciumento. E eu ficava pensando, nossa, o ciúme pode chegar a esse ponto. Nós almoçávamos numas lancherias que tinha ali na volta. E, claro, as lancherias do centro sempre estavam cheias de gente. Então a gente tinha que dividir mesa com as pessoas. Eu sempre olhando para baixo, porque ele não me deixava olhar para cima. Eu tinha que olhar para baixo. Eu posso dizer que eu conheci muitas calçadas do centro de Porto Alegre. E aí um dia a gente saiu dali e ele começou a implicar. Por que tu estava dando bola para aquele cara? Tu pensa que eu não vi que tu estava olhando para aquele cara? Tu estava fazendo sinalzinho debaixo da mesa para aquele cara? E eu não tinha entendido nada. Eu nem tinha levantado a cabeça. E eu não sei, ali mesmo, na rua, eu ganhei meu primeiro tapa, que não foi só tapa, gente. Foi um tapa, foi um pontapé, não sei. E eu fiquei pensando, ninguém me ajuda. As pessoas passavam, tinha um homem batendo numa... Nossa, eu era uma pluma. Eu era muito pequenininha. Eu pesava 43 quilos. Ele era alto. Ninguém me ajudou. Uma vez a gente foi num mercadinho ali na Riachuelo e eu sempre olhando para baixo e ele estava comprando algumas coisas e a dona chegou e falou assim para ele: nossa, que namorada bonita que tu tem. Gente, olha, eu lembro disso até hoje. Foi a coisa mais legal que me aconteceu. Eu fiquei tão feliz com aquele elogio, porque a minha vida tinha virado um inferno, gente, um inferno. Bom, aí a gente foi pro apartamento da minha família. Um apartamento bacana, 2 quartos, 2 sacadas, que eu não podia abrir, nunca, nem quando ele estava em casa. Ele me chaveava, começou a trabalhar, ele me chaveava, e eu, todos os dias, quando ele chegava do trabalho, eu levava uma surra. Eu não tinha feito nada, eu era a esposa ideal. Eu cozinhava, eu passava, eu fazia tudo certinho. E ele me batia. Eu, na perna esquerda, eu tinha um vulcão, porque eu sou canhota e eu me defendia, assim, desse lado. Levanta o braço esquerdo dobrado. Eu tinha esse preto com vermelho, com roxo. Passa as mãos no rosto. Enfim, uma vez ele chegou em casa e me deu uma surra homérica e me disse que eu tinha saído de casa. Eu não tinha saído de casa, eu não tinha mais coragem, porque eu não tinha mais vontade. Quem passa por isso vai me entender. A gente chega num ponto em que nós ficamos embotados, sabe? A nossa cabeça, a gente não pensa, a gente só vai sobrevivendo. E eu ainda tinha a história da minha família, então eu pensava que eu tinha a mesma sina que a minha mãe, de sofrer na mão daquele a quem a gente amava. E eu aceitava isso.
Dia após dia, eu aceitava as surras, eu aceitava as torturas psicológicas, eu era estuprada recorrentemente. Por quê? Porque não havia felicidade, não havia alegria. E eu não podia dizer não. Eu não podia dizer não para nada. E eu não dizia, gente. Eu não dizia não. Uma noite ele chegou e me perguntou: tu quer que eu vá embora? É isso que tu quer? Tu quer que eu vá embora, que eu desapareça da tua vida? E eu, infelizmente, até hoje, eu não sou mentirosa, eu não consigo mentir. Eu simplesmente não falei nada. Daí ele apertou meu pescoço. E foi a única vez na minha vida que eu desmaiei, gente. Eu acordei no sofá, deitada, ele me fazendo carinho, dizendo que a gente ia ir no cinema, que ele ia me levar para passear. Nunca me levou no cinema. Nunca me levou para passear. Nunca me deixou terminar o 2º grau. Nunca me deixou fazer o último ano de piano. Eu não podia fazer nada. Eu era uma escrava. Eu era uma escrava. Ele fazia o que queria comigo. Aí eu descobri também que ele colocava um palitinho na ranhura da porta. Além de trancar, colocava um palitinho. Porque numa dessas surras que ele me deu, ele falou: eu sei que tu abriu porque o palitinho não estava no lugar. Gente, ele era louco? Eu não sei. Eu não sei. Eu abortei uma vez numa surra. Acho que abortei porque eu não fui ao médico. Outra vez eu engravidei e ele implicou que o filho não era dele. Como é que o filho não ia ser dele, meu Deus? E ele me levou num lugar que eu não sei como é que eu não peguei uma infecção, como é que eu não morri, porque eu vivia mal alimentada. Eu, a menina forte, a menina que defendia a mãe contra o pai, defendia a irmã mais nova, estava virada num trapo, gente. É inacreditável. Por isso que eu acho que é importante eu contar essa minha história. Já faz tanto tempo que aconteceu. Era uma época em que a gente escrevia cartas, não tinha e-mail. Ele lia todas as minhas cartas, eu não sei quantas ele mandou. Mas, de vez em quando, meu pai me mandava dinheiro. E eu tinha que ir no banco, e ele me acompanhava. Eu sempre olhando para o chão. Eu não podia olhar para cima. Se eu olhasse para cima ou levantasse um pouquinho o pescoço, eram agressões disfarçadas, porque eu acho que depois daquela vez que ele me deu uma surra em pleno centro de Porto Alegre, eu acho que ele se deu conta, porque eles são bem sem vergonha, gente. Aí ele me beliscava, me dava um chute na canela, me apertava a cintura, apertava o pescoço por trás, puxava o cabelo. As pessoas não notavam. Ele era muito esperto e eu vivia tão envergonhada, tão humilhada, que eu não fazia nada. Bom, durante esses 7 meses, nós fomos algumas vezes ao banco, porque era a ordem de pagamento e eles precisavam da minha assinatura. E outras vezes a minha mãe mandava umas caixas pelo ônibus que vinha do interior. Então eu conhecia todas as calçadas até a rodoviária. E foi o que me salvou, gente, porque eu vim para Porto Alegre, mas eu não conhecia Porto Alegre. Então, uma tarde, um meio-dia, nós fomos no banco. Eu recebi o dinheiro e ele, excepcionalmente, porque estava atrasado para o trabalho, ele me deixou com a chave na parte embaixo, no térreo do edifício. E ele me disse: tu sobe, tu te tranca, porque se eu descobrir que tu saiu, que tu botou a fuça pra rua, eu vou te quebrar a cara. Eu vou te deixar de um jeito que nem a tua mãe vai te conhecer. Ele adorava dizer isso. Ele adorava. E eu subi, gente. Me tranquei. Eu fui passar roupa. Eu obedeci.
Eu fiz o que ele me mandou, eu me tranquei e eu fiquei quieta dentro de casa, passando roupa. Eu não sei em que momento. Esfrega os olhos e ajeita os óculos. A velha Suzy voltou. Eu não sei em que momento se abriu uma porta, uma janela. Eu não posso dizer nem que eu estava saturada daquela situação, porque eu já tinha passado por isso, eu já estava no limbo. E eu me dei conta e me lembrei que tinha um ônibus que saía para a cidade do interior às 4 da tarde, 1h30 antes dele sair do trabalho. Eu peguei a bolsa, o dinheiro, a chave e a liberdade e saí porta fora. E eu fui até a rodoviária olhando para as calçadas. Quando chegou ali perto do viaduto, eu quase fui atropelada por uma Kombi. É engraçado como a gente lembra desses detalhes. Eu me lembro que foi uma Kombi. O cara parou e eu não dei bola. Eu disse, não, tá tudo bem. E já chorava copiosamente. Cheguei na rodoviária, eu não conseguia comprar passagem. Lembro que teve alguém que me ajudou. Eu comprei a passagem, embarquei, me sentei lá no fundo, louca de medo. Um medo terrível que ele tivesse descoberto por um acaso que eu tinha fugido e que ele entrasse naquele ônibus e que ele me matasse e ninguém me ajudou, gente. Durante 5 meses e meio eu morei naquele apartamento. Eu chorava, eu gritava, inclusive de noite, madrugada, porque se eu chorasse na cama, ele se virava e me dava soco na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, até eu parar de chorar. Não houve um vizinho que fosse me ajudar. Não houve um vizinho que me escondesse na sua casa. Ninguém, gente. Ninguém. Hoje em dia, na televisão, a gente vê códigos para que as pessoas nos ajudem. Eu não podia falar. Eu não podia sair de casa. Eu não podia fazer nada. Mas eu saí dessa, gente. Eu saí e eu digo para as mulheres que a gente pode sair dessa. Eu passei o ano seguinte na minha cidade, me fortalecendo através da minha família, através dos amigos de verdade, porque teve muita gente que me virou as costas. Muita gente que, porque eu era uma separada, não quis mais saber da minha amizade. E eu fiquei forte. E 1 ano depois, quando eu voltei para Porto Alegre, o destino me colocou ele assim, em seguida, eu numa calçada, ele na outra. Eu gelei, eu senti aquele choque que eu estava habituada a sentir, porque eu sabia que eu ia levar uma surra. Mas dessa vez, eu era outra. Ele atravessou, veio falar comigo, me disse... como tu tá bonita, como tu tá bem. Vamos nos encontrar. Eu olhei para ele e disse, se tu chegar perto de mim mais uma vez, eu vou te levar para a polícia. E tu vai ser preso. E tu nunca mais vai sair da cadeia. Para vocês verem como eles são os covardes, gente. Nunca mais esse homem me procurou. Nunca mais. Relaxa os ombros. Desculpa as crises, gente. Mas foi bom botar pra fora. Porque eu tenho certeza que tem milhares, centenas de meninas, de moças, de mulheres, de senhoras que se apaixonam e aceitam coisas porque pensam que estão apaixonadas. Isso não é amor, gente. Não é amor. Eu saí dessa, eu voltei a estudar, me atrasei um pouco, segui 2 carreiras, sou feliz, tenho um casamento maravilhoso. E essa história só me faz sofrer assim, quando eu conto, porque eu sinto um pouco de pena daquela menina. Mas hoje a Débora me disse, pega ela no colo
afaga e diz que tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. Isso ficou no passado. E isso serve hoje para eu ajudar outras mulheres. Nós somos fortes. Nós podemos fazer o que quisermos. A única coisa que a gente não pode fazer é se submeter a um covarde, a um homem covarde. Nos olha, séria, com os olhos marejados. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. A violência psicológica é responsável pela entrada no ciclo da violência, que muitas vezes deixa a mulher vulnerável para outros tipos de violências e crimes. A violência psicológica, ela humilha, ela limita, ela tira a autodeterminação da mulher e faz com que ela se torne presa fácil para outros tipos de violência. Violência psicológica também é violência doméstica. Ela é a violência da alma, ela mata a alma aos poucos. Então, a gente precisa entender Ela é branca. que esta violência, ela pode ser sim a responsável pela perda da vida de muitas mulheres. A violência psicológica, ela abre para uma violência física, moral, patrimonial e sexual. E outros tantos tipos de violência. E a palavra-chave para a gente entender o que é violência psicológica é autodeterminação. Se tira a vontade da mulher, a liberdade da mulher de fazer o que ela tiver vontade, então é sim violência psicológica. Usa os cabelos pretos presos. A violência sexual, ela acontece não apenas no estupro, que é o que a gente foi ensinado a ter medo de um estuprador na rua. A violência sexual, ela também fere os direitos reprodutivos das mulheres. Obrigar a usar anticoncepcional ou a não usar. Obrigar a ter filho ou a não ter. Obrigar a se prostituir, a vender o seu corpo, a ter qualquer questão que seja contrária à sua vontade. E inclui também obrigar a abortar. Aborto, ele é crime ainda, infelizmente, no Brasil. E fazer com que uma mulher induza o aborto também é crime. E mais do que isso, é outra violência muito forte contra a essência dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Muitas mulheres veem o único caminho como fugir, como deixar tudo para trás e buscar ajuda. Não é raro a gente encontrar mulheres que saíram de suas cidades e entraram no ônibus, no primeiro ônibus que tinha. Isso demonstra o impacto da violência doméstica e como a mulher muitas vezes precisa de uma chance para sair, para fugir, para buscar ajuda e para denunciar. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Rodentelini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto, Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada.
Você curte teatro? Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral, grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone, do Lume Teatro da Unicamp. Surgido em 2018, o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não, seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral. Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá, meus queridos Frides do meu coração. Você está ouvindo a Rádio Frida Rock. Este é o programa Mulheres no Ar. E hoje nós estamos aqui para um momento Cleópatra que realmente vai fazer jus a esse nome. Porque nós estamos aqui com a querida atriz, multiartista, Nora Prado. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Muito prazer estar aqui no Mulheres no Ar contigo, mulher poderosa, maravilhosa. Eu digo mesmo que eu sou tua fã desde que eu era jovenzinha. Como esse é o teu momento, vou rodar a tua vinheta. Esse é o clima. Que chique, momento Cleópatra. Eu espero exatamente isso, que as minhas convidadas se sintam assim umas rainhas no melhor sentido na palavra. E eu sempre faço uma apresentação, homenagem. Vai que alguém está distraído, chegou agora, vai que alguém te conhece pouco. Então, vai rodar a apresentação da nossa querida Nora Prado. Apresentação de Nora Prado. Nora Prado é atriz, cronista e poeta gaúcha. Sócia fundadora da companhia Mega Mini. Produz ao lado de Gabriel Guimardi, diretor, mímico e ator, espetáculos infanto-juvenis. É professora de interpretação para teatro, vídeo e cinema. Publicou seu livro de poesias A Espessura da Vida em 2017, com apresentação de Nair Tesser e ilustração da artista visual Zorávia Betiol. Formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou com o grupo Tear de Maria Helena Lopes por 8 anos, onde se destacam Crônica da Cidade Pequena, Império da Cobiça, La Serva Padrona, Calduai, A Farsa do Convidado Obsceno, Partituras, Os Atos, As Palavras, As Metáforas. Morou em São Paulo por 25 anos, trabalhando em produções de renomados diretores como Gerald Thomas, Oswaldo Gabrielli, Francisco Medeiros, Regina Galdino, Fátima Toledo e Hugo Pozzolo. De volta à cidade natal em 2017, atuou em Latidos, de Júlio Conte, que dirigiu ao lado de Catarina Conte. Dirigiu o espetáculo Lembranças no Lago Dourado, com Paulo Vicente, Cláudio Benevenga e Cissa Rexigel. Ganhou o troféu Tibiquera por sua atuação no espetáculo musical infanto-juvenil em Tem Gato na Tumba, da sua companhia Mega Mini. Também escreveu crônicas teatrais para o PVA e o site Entre Atos. Atualmente publica crônicas para o espaço Metamorfose Ambulante no blog Cidadania e para o jornal online via aplicativo Viver de Verdade.
Apresenta o programa de entrevista semanal Estação Prata da Casa. Participou como atriz nas webséries O Mistério do Trágico das Virgens Mudas e Suíço Armário Dourado. E Suíte Armário Dourado, com o coletivo Entrada de Emergência. Em junho de 2021, lançou seu segundo livro de poesias, Alma das Flores, pela editora Bestiário. Nora Prado estreia na direção com o espetáculo Lembranças do Lago Dourado. A peça propõe uma reflexão sobre a existência humana e os desafios da velhice. Aqui nós temos Nora Prado ao lado da artista plástica Zorávia Bettiol, que é sua mãe. Nora Prado, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa Mulheres no Ar, na rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Você encontra muito mais sobre essa incrível atriz no Facebook e no Instagram. Querida! Que legal, ficou ótimo. Foi difícil resumir toda essa trajetória incrível. E aí eu pergunto, Nora Prado, quem é você nas suas palavras? Ai, a gente é sempre tão múltipla, né? Somos todos, exercemos várias funções, muitos papéis, mas eu sou basicamente uma atriz que gosto muito de escrever. Escrevo desde 2009 para 2010, comecei com poesia, mas faço muita crônica também. E, enfim, gosto do jornalismo, né? Acho que a gente, como artista, a gente reporta o tempo presente, né? A gente reflete sobre ele nas nossas peças, nos nossos espetáculos, no meu caso, nos meus escritos também. Amo fazer o Estação Prata da Casa, né? Esse ano ele está quinzenal, né? Porque toma muito tempo. Eu não sou jornalista, mas envolve um trabalho jornalístico, tu bem sabe como é, né? Porque você vai investigar sobre a vida da pessoa, então vai estudar sobre a vida da pessoa para poder estar ali com a pessoa conversando e perguntando e tudo. Então, eu gosto muito, assim, desse aspecto jornalístico, né? Por muito tempo eu achava que se eu não fosse atriz, eu seria psicóloga. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que se eu não fosse atriz, eu seria jornalista. Eu gosto muito, né? Eu acho que os atores têm essa função, né? Eles trazem, eles reportam esse momento presente, mesmo que estejam falando lá dos tempos de Shakespeare, né? Sempre está falando para o momento presente. Eu então, acredito... cortei. Não, imagina, acho que sou essa pessoa curiosa a respeito do ser humano, das pessoas, né? De onde viemos, onde estamos, quem somos, para onde vamos, né? Me interesso muito por isso. Eu te admiro, porque eu acho que nós fomos, assim, por um curto tempo, contemporâneas lá no DAD. Eu acho, assim, que tu estava te formando, não sei, acho que tu formou em 89, e aí eu estava entrando, o ano que eu estava entrando, tu estava te formando. E eu me lembro, assim, de vocês, eu acho que vocês ensaiavam lá no DAD, não sei. Sim. Eu sei que vocês circulavam, me lembro de ti, me lembro da Cissa, vocês circulavam lá pelo DAD, a gente ficava pensando, o que será que eles estão preparando, enfim, era muito bonito de ver. Uma vez também, eu não sei, na rua eu encontrei contigo, acho que, não sei se tu estava preparando uma personagem, tu estava assim caracterizada, mas isso há 30 anos atrás, né? Mas eu nunca esqueci aquela imagem, assim. Tinha uma cadeira com a Marilena Lopes, que também eu trabalhava com ela fora, né, no teatro, e era aluna dela dentro da escola. E ela sempre propunha que a gente se vestisse, se caracterizasse como aquela personagem e saísse a campo, saísse na rua para interagir com as pessoas daquele jeito, né? Como personagem. E eu anotei... eu nunca esqueci aquela tua figura, assim,
uma mulher meio nervosa, meio atrapalhada ali, tá parada de Ah, ônibus. ela usava boina, acho que era a Noeli, se não me engano. Mais velha, assim, né? Exato. E eu nunca esqueci, é muito maravilhosa. E aí, justamente, eu gostaria de começar com esses dois assuntos que eu mais tenho curiosidade de estar aqui conversando contigo. Que um é isso, como que foi esse teu trabalho no Grupo Tear, da Maria Helena Lopes. Eu também fui só aluna dela, mas tenho, assim, grande admiração. Nunca esqueci os trabalhos que ela desenvolveu em aula, enfim. Então, eu queria que tu me contasse um pouquinho como foi esse teu trabalho no Grupo Tear. E se tu pudesse localizar para as pessoas o que era o Grupo Tear, quem era Maria Helena, quem é Maria Helena Lopes, enfim. Então, a Maria Helena Lopes vem de uma formação de bailarina. Ela foi atriz inicialmente, depois passou a dar aulas no DAD. E na década de 80, acho que final da década... Ai, não me lembro, não. Na década de 80, enfim. Ela foi para Paris e ela fez 1 ano ou 2 anos, não me lembro, da escola Lecoq. Então, ela tem uma formação bem sistemática e aprofundada sobre palhaço, sobre palhaçaria e jogos dramáticos em geral, improvisação, que é o forte dela, né? Todas as peças da Lena, não importa a temática, se é com texto, se é sem texto, mas tudo parte dos princípios de improvisação. Se aborda aquela temática, os personagens, sempre através da improvisação, né? E ela é uma figura muito importante porque ela introduziu o jogo do palhaço, né? Ela vai inaugurar, vai estrear com os Reis Vagabundos. Então, fazendo esse recorte dessas criaturas à margem da sociedade, que são esses palhaços, né? Mas, enfim, então tem humor, tem um lirismo, tem um traje cômico, e fez muito sucesso em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ela viajou e influenciou muitos novos artistas que foram em busca da linguagem do palhaço, do palhaço de teatro, né? Do clown. E então ela foi muito importante, né? E eu lembro que eu assistia os trabalhos do grupo, gostava muito, e comecei sendo aluna dela dentro da escola, dentro da URGS, né? Eu já fazia teatro fora, já tinha certeza, né, desde criança queria fazer teatro, queria ser atriz como profissional, né, como profissão. E daí, quando eu entrei na escola, ela foi minha professora, eu fiquei encantada. E daí queria, né, claro, todo mundo que trabalha com a Lena quer trabalhar nos espetáculos da Lena. Eu não fui diferente, comigo não foi diferente. E então, ela depois acabou me convidando e eu entrei para o teatro para fazer parte do processo de criação da Crônica da Cidade Pequena, que nós ensaiávamos no Instituto de Artes durante o verão de 1980, se não me engano, 81, 82, não me lembro agora. E muitos atores, Nazaré Cavalcante, Maria Lúcia Raimundo, Lúcia Serpa, Miriam Tessler, Marco Fronchetti, Marcos Carbonell, Sérgio Luquin, Roberto Malê, Robertinho Camargo depois, Cissa Ziegel, enfim, muita gente boa, Sônia Copini, muita gente boa passou pelo teatro. E a Lena, assim, muito exigente, muito rigorosa. Então, a gente, enfim, ficamos 1 ano praticamente, né? Mais de 10 meses, praticamente 1 ano, montando todas essas sequências, essas cenas, construindo esses personagens, essas relações, e daí depois ela foi montando esse quebra-cabeça e foi fazendo o roteiro, chegou no extrato final. Então nós tínhamos que escrever, nós escrevíamos esse texto a partir dessas improvisações que se reapresentavam, refazia várias vezes, depois ela foi cortando, né? Porque, sei lá, tinha 8 horas de espetáculo, isso é impossível, né? Nem Zé Celso, né? No máximo 5. 8 já é um absurdo, enfim. Então, Crônica da Cidade Pequena fez uma carreira belíssima, assim, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fomos para São Paulo a convite do Antunes Filho, apresentamos no Teatro do Sesc, Vila Nova, e foi uma beleza. As críticas que nós tivemos do Sábato Magaldi,
Ai, como é o nome dela? Maravilhosa. Que escrevia na Isto É na época, e a chamada era O Bom Tecido do Teatro. Maria Ângela Alves de Lima, maravilhosa essa crítica teatral, né? Então, fizemos uma carreira muito bonita, depois se seguiu o Império da Cobiça, sobre nascimentos do Eduardo Galeano, sobre a conquista da América, América Latina, tudo isso. Depois, o que veio, meu Deus? Antes disso, investigamos o universo dos bufões Na Piscina, que era uma comédia, né, bufonesca, onde nós criamos os personagens que depois vão contar a história da América Latina através desses bufões no Império da Cobiça. Depois se seguiu La Serva Padrona, que era uma opereta com 2 cantores brasileiros, que estreou no Teatro São Pedro. Fizemos Caldewey, A Farsa do Convidado Obsceno, então, que era um texto alemão que a gente montou no Goethe Instituto. Daí a Lisa Becker estava junto, Jezebel de Carli, mais a Tatiana, como é o sobrenome da Tatiana? Cardoso, exatamente. E mais aquele loiro bonito, como é que é o nome, que hoje está na Secretaria de Cultura? Breno Ketzel. O Breno! E daí depois fizemos um trabalho belíssimo, praticamente sem palavras, que era Partituras, sobre incomunicabilidade, né? São 5 personagens, 5 pessoas que se encontram numa sala de espera, não se sabe se é médico, se é serviço público, exatamente o que é que eles esperam, quem, não se sabe, mas eles vão desenvolvendo essas relações assim bem conflitantes, bem neuróticas, bem absurdas. Então, essa trilogia foi muito bonita, foi muito legal. Foi o último trabalho que eu fiz com eles antes de ir para São Paulo, né? Tenho um carinho imenso pelas partituras. E aí tu vai para São Paulo e, nossa, daí tu fica 25 anos lá. É isso? Pois é, eu queria viver de teatro. Eu lembro que eu me formei na escola, eu já fazia produção, trabalhava fazendo produção de elenco para 30 segundos, dava aula para pacientes psicóticos do ateliê terapêutico, dava aula de teatro para crianças na escolinha Faz de Conta, mas era uma dureza, assim, era uma batalha para conseguir pagar as contas no fim do mês. Eu queria viver de teatro. Então, fui para São Paulo. Enfim, no primeiro mês eu fiz audição para substituição num espetáculo chamado A Laranja Mecânica, dirigido pelo Olair Coan, falecido precocemente num acidente de trânsito horrível, um baita de um diretor, um ator maravilhoso, uma pessoa queridíssima. Então, acabei indo trabalhar com o Olair, com o Pâmio, com como é o nome dela? Keila Bueno, esse famosérrimo que hoje faz muito sucesso. Como é o nome dele que faz? Meu pai. Médici, o sobrenome é Médici. Ricardo Médici, Rodolfo. Marcelo Médici fazia também. E então tivemos uma carreira curta, né? Porque o Pâmio se acidentou no Sesc, fraturou os 2 maxilares, foi um troço medonho, assim, um troço pavoroso. Então, encerrou a carreira da Laranja Mecânica, fui fazer produção de objetos para a revista Elle, fui fazer, enfim. Mas, na sequência, já acabei indo fazer teste para o Gerald Thomas. E daí entrei na companhia do Gerald, fiquei viajando com os espetáculos que já existiam e compondo o Império das Meias Verdades, foi onde eu entrei como atriz, mas daí fazia produção para The Crash and Flash Days, daí na sequência montamos um Glauber e viajamos pela Europa, fomos para Portugal, fomos para Copenhague, e Brasil, né, viajando
Na época do Gerald Thomas era uma maravilha, porque sempre os ingressos estavam esgotados, as casas eram cheias, tinha dinheiro e público, né? Uma maravilha, tudo que um ator sonha, uma casa lotada e o seu bom cachê. Foi uma época bonita, uma época ótima, né? Com Gerald Thomas, Fernandinha Torres, Milena Milena, Edilson Botelho, Ludoval Campos, como é o nome do ator maravilhoso, Luiz Damasceno, a Michele Matalon, a Vera Zimmermann, Ilana Kaplan, trabalhamos juntas uma época, foi uma maravilha. Moramos juntas também, eu e a Ilana, em São Paulo. Então, São Paulo, uma coisa vai puxando a outra. Fiz algumas participações pequenas em novelas, minisséries, lá pelo SBT, né, de São Paulo, propaganda, e como é que é? Telegrama animado, porque ninguém está livre, né? Eu vou abrir para a gata, tem uma gata querendo sair aqui. Só um momento. Vem, Juju. Vem. É o gato. Eu tenho 2 gatas e um gato. Aqui está chovendo na Zona Sul, não sei se para aí já está chovendo também. Já, aqui também já está uma pequena tempestade. Mas então, São Paulo tinha essa coisa da efervescência cultural, muito cinema, muito espetáculo, você vai, você assiste, e você fica de língua de fora também, fica exausto, né? Porque você trabalha a semana inteira, chega na sexta-feira, às vezes você não tem nem mais vontade de sair, você compra, né, se chama pizza e assiste um filme em casa. Ai, Jesus. Daí conheci o meu marido lá, que é ator, que é diretor, que tem toda uma formação de mímica, que é o Gabriel Guimar, e daí fundamos a companhia Mega Mini, e começamos a fazer espetáculos infanto-juvenis, com toda a linguagem dos palhaços, fizemos dia de festa, fazemos muitos espetáculos sob medida para o Sesc, né? O Sesc em São Paulo, aqui tem também, mas em São Paulo especialmente, tem uma penetração muito, muito forte no meio artístico, então os atores, né, trabalham muito para o Sesc, com o Sesc, é uma beleza, assim, é uma maravilha. Então, e daí teve todo o lado de dar aulas também, né? Então, fui dar oficinas no estado, dar oficinas no município, dei aula muitos anos no Globe, no Centro de Formação do Ator, daí eu dava teledramaturgia, dava jornalismo, cinema, improvisação para teatro, então também foi uma época bem rica, assim, na parte acadêmica, assim, foi muito bacana, muito bom. E eu te pergunto assim, ó, tu teve toda essa vivência incrível, né? Mas claro que eu vou ter que te perguntar, sabendo, né, da família que tu vem, que influências que tu teve na infância que te fez essa pessoa assim que tu és hoje? O que tu diria assim que te influenciou? Também gostaria um pouco que tu falasse quem é teu pai, quem foi tua mãe, enfim, dessa família ilustre que tu já nasceu ali ilustre, né? Eu sou filha da Zorávia Betchol, artista plástica, e do Vasco Prado, escultor, desenhista, 2 grandes artistas gaúchos e com muita penetração no meio político, no meio das relações pessoais, pessoas com muita capacidade de espírito de liderança, então sempre ligados a movimentos sociais, às causas artísticas e sociais, então com esse recorte político muito ativo, né? E então desde cedo minha mãe me levava ao teatro, ao circo, ao cinema, né? Com 4 anos eu já sabia que eu queria ser atriz, né? Eu não tive nenhuma grande surpresa, assim, eu só fui em busca. Aqui em Porto Alegre era muito difícil, não havia cursos, oficinas de teatro como tem hoje, né? Hoje tem bastante, tem um mercado já bem variado e bem rico nesse sentido, mas naquela época não. Eu fui fazer uma oficina na Biblioteca Lucília Minsen. Eu achei aquilo um horror, eu tinha certeza que aquilo não era teatro. Eu queria fazer teatro, mas aquilo não era. Né? Aquilo era uma coisa chata e quase não tinha ninguém, era eu e mais 3 pessoas. Né? Teatro precisa de grupo, né?
3 gatos pingados, socorro, meu Deus. Mas, na sequência, eu acho que eu tinha de 14 para 15 anos, e o Sérgio Ilha dava uma oficina, um curso de longa duração, né? Durava às vezes um ano inteiro, às vezes meio semestre, um semestre, melhor dizendo, e ele dava ali no Clube dos Flautistas, que era em frente à Avenida Mauá. Hoje é um estacionamento, mas na época funcionava o Clube dos Flautistas, tinha um palco, tinha um espaço bem bom, assim, e o Sérgio Ilha, esse diretor e esse cenógrafo, enfim, esse homem de teatro muito interessante, muito inteligente, muito culto, dava as oficinas, eu fui fazer, me encantei, não queria saber, né? Era segunda, quarta e sexta à tarde, das 2 às 6. Fiz o primeiro ano, e daí no segundo ano ele se mudou, foi lá para a Avenida Polônia, que era ali na... Como é que é o nome da... perto da Farrapos, era uma travessa da Farrapos, da Avenida Farrapos, e daí era à noite, então era das 6h30 às 10 da noite. E eu era colega do Chico Leiria, do Antônio Carlos Falcão, da Carla Danese, hoje Carla Pernambuco, da Vera Lúcia Bertoni, que é a professora no DAD, enfim, da Marley Danquart, tinha várias pessoas ali que eu fui colega. Então, fizemos a oficina, e como montagem final, o Sérgio escolheu Fausto, de Goethe. Devia ser qualquer coisa. Eu achava tudo lindo, maravilhoso. E fazia tudo com grande convicção. E nessa época era o Grupo Produções, do Newton Negri, que gerenciava essas oficinas. O Néstor Monastério dava aulas lá também. Eu fui colega, não colega do mesmo curso, porque ela fazia com o Néstor, eu fazia com o Sérgio Ilha. A Nanda Apple começou fazendo teatro lá também com o Néstor. Então, agora é outra gata. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, meu Jesus? Então, nós estamos aqui na Rádio Frida Rock, batendo um papo muito descontraído com essa incrível atriz Nora Prado. A gente selecionou alguns materiais aqui que a gente já vai rodar, porque o que eu fiquei mais surpresa foi com a tua incursão na literatura, que essa eu não conhecia. Mas tu estava me contando do curso lá com o Sérgio Ilha. Isso, então fizemos a oficina, e o Newton Negri e o Ludoval Campos, que eram os produtores, chamaram o Léo Ferlauto, que seria o novo diretor para a nova produção. E a nova produção era um infanto-juvenil, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, uma história de amor, primeira montagem nacional do texto do Jorge Amado. Então, o Léo Ferlauto foi assistir, ficou encantado e já selecionou a mim, Carla Danese, Chico Leiria e o Antônio Carlos Falcão e a Vera Bertoni. Então, começamos a ensaiar na sequência. Isso foi em dezembro, em janeiro a gente já estava ensaiando. Então, mas voltando à questão, né? Então, eu tive muita influência de mãe e de pai, porque na minha casa conviviam semanalmente, no final de semana, então, poetas, escritores, ia o Érico Veríssimo, ia a Mafalda, o Luiz Fernando Veríssimo, ia o Mário Quintana, o Jorge Amado se hospedava lá em casa, então tinha essa roda de artistas, né? Não só de artistas visuais, mas tinham escritores também, profissionais liberais e tudo. Então, era um ambiente muito rico, muito efervescente, né? Mesmo na ditadura se falava a boca pequena, né? Se sabia o que estava vivendo, mas tinha essa liberdade ali dentro de casa, né? Então, vi muito teatro, vi muito cinema, os espetáculos do DAD, por exemplo. Eu lembro que eu assisti Nirce Levi e o João Pedro Alcântara Gil no DAD, né? Quando eu nem sonhava em fazer o DAD, eu vi o espetáculo da Marilena Lopes Flix, né? No Círculo Israelita, né? Também levada pela minha mãe. Então, minha mãe sempre gostou muito de teatro, sempre apreciou muito, então eu ia junto
né? A gente ia nas sessões de cinema da Assembleia Legislativa, tinham ciclos de cinema, né? Então, comecei a fazer teatro e, na sequência, fui emendando um espetáculo no outro, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro com Lizarbe, o Multiantes pelo Contrário, e Banana, 2 espetáculos dirigidos pelo Gilmar Messias. E assim foi. Depois fiz Os Palhaços do Circo Beija-Flor, de novo, uma produção do grupo, junto com o Ludoval Campos. E daí eu disse, não, eu quero estudar. Né? Alguns colegas diziam, mas você já faz teatro, o que você quer fazer? Não, eu queria estudar teatro, eu queria estar no meio, queria estar queria saber mais, eu não queria só ali de orelhão, né? Queria estudar mesmo. Então, entrei na escola, fiz a escola se fazia em 4 anos, eu fiz em 8 anos e meio. Quase 9 anos, quase 10 anos, que horror, que horror. Então, fazia a escola, fazia... Por que eu demorei tanto tempo? Porque eu já viajava com o teatro. Então, se você viaja, você tem que fazer uma cadeira naquele semestre. Você perde um semestre inteiro, praticamente. E faz as cadeiras que você pode, digamos, ter mais faltas, né? Tinha que selecionar isso. Então, fiz, tirando notas altíssimas, né? Era A, B, C, D, E, F, né? Era tudo A, meu boletim de notas. Então, eu nunca fui boa aluna, mas quando eu fui fazer teatro, era uma coisa que eu gostava, que eu queria, daí eu era bem pentelha comigo, eu queria tirar A, queria ser nota 10, assim. E fui mesmo, fui bem encarnada, né? E foi maravilhoso, porque encontrei muitas pessoas lá dentro, você faz espetáculo, você faz cena, você troca com mais gente, com muitas pessoas, muito mais do que se você estivesse num grupo apenas, né? Então, a experiência da escola foi riquíssima nesse sentido, trabalhar com a Sandra Dani, com a Irene Britsky, com o Luiz Paulo Vasconcelos, com o Sérgio Silva, com o... Ai, maravilhoso, que faleceu, que dava teatro grego, meu Deus do céu, Ivo Bender, saudoso, maravilhoso, Ivo Bender. Né? Então, a experiência da escola foi riquíssima e muito fértil, né? Então, Grace Janucas, trabalhei com a Grace, com o Elcio, lá dentro, a partir, né? Porque eu ia assistir os ensaios dele, fiquei tão louca, que daí o Elcio, né? Porque eu ia assistir todos os ensaios, o Elcio me convidou para fazer o Acre vai à Rússia, que depois a Grace ganhou troféu, alguma coisa, ganhou um troféu importante lá com a Acre, né? Então, ter essas experiências paralelas a partir da escola. O Robertinho Camargo também foi muito importante, foi excelente. Tudo da escola, né? Olha, Nora, eu estou aqui conversando contigo e para mim também está sendo uma viagem lembrar todas essas pessoas, né, queridas, que a gente conviveu ali por um tempo. E, nossa, eu também sou muito grata ao Dade. E, bem como tu disse, assim, para mim também, quando eu entrei, assim, ampliou, né, o círculo de amizade e de trabalho, né? Isso que é o bacana Júlio lá Conte estava se formando, estava saindo quando eu fazia o Dade, eu me lembro. E eu também tenho curiosidade de saber o seguinte, assim, que tu já disse que desde pequenininha tu já queria ser atriz, enfim. Mas aí, assim, qual foi assim esse momento, assim, eu queria saber assim, qual é o espaço que essa coisa do teatro ocupa, que tu falasse um pouquinho assim do que é ser atriz, do que é o teatro para ti, assim, que importância que ele tem, porque tu sempre tem teve importância central na minha vida, né? Que amor! Como? Que amor! Importância central como atriz, como professora, como diretora. Embora eu já tenha dirigido... Eu dirigi um espetáculo infanto-juvenil na minha vida e dirigi esse adulto, que foi Lembranças do Lago Dourado, com Paulo Vicente, Cissa Rexigel e o Cláudio Benevenga. Foi uma experiência maravilhosa, adorei. Mas não me considero uma diretora, né? Um diretor é aquele que dirige direto, né? Eu fiz 2 incursões apenas, né? Eu sou uma atriz que também dirige, né? Mas me vejo muito mais como atriz e como professora, né, de interpretação
do que propriamente diretora, não é o meu forte, não. Mas o teatro, assim, eu vejo, por exemplo, eu estou num momento assim feliz da vida porque a gente está ensaiando. Em 44 anos de teatro, eu nunca tinha feito uma comédia, né? Uma comédia de costumes, como eu estou fazendo agora com Sexualmente Invisível, que é um texto da Marcela Meirelles e do Cláudio Benevenga, com a direção do Carlos Ramiro, que eu também nunca trabalhei com o Carlos Ramiro. Trabalhei com o Cláudio, né, porque eu já tinha dirigido ele, e agora como atriz, né? Estou feliz da vida. Acho dificílimo, muito difícil acertar o tempo da comédia, é uma coisa assim minuciosa, detalhista, precisa, né? Muito interessante, muito reveladora, assim, estou aprendendo horrores. Então, é tão bom, né, que quando eu estou ensaiando, quando eu estou apresentando, eu sou mais feliz. Eu fico mais integrada, assim, né? É como se eu estivesse de posse de todas as minhas faculdades mentais, espirituais, físicas, né? É uma completude que acontece. Então, quando eu faço teatro, eu me sinto mais inteira, me sinto mais íntegra. Olha, que lindo ouvir esse teu depoimento, enfim. E a gente que te admira tanto, a gente já está louca para assistir essa peça e que tu venha logo a cartaz, enfim. Ai, assim espero, Cláudia. Já te convidei fora e convido aqui no ar, quando estiver rolando já, assim, detalhes. Depois vem aqui contar para a gente, vamos trazer imagens, enfim. Vou ficar muito feliz de te rever nos palcos. Vou ficar excelente. E sobre a peça que tu dirigiu, é o Jardim do Lago Dourado, é isso? Lembranças no Lago Dourado. Lembranças do Lago Dourado. Eu me lembro bem porque a minha amiga Alice, que está lá na Bolívia, Alice Guimarães, ela estava aqui em Porto Alegre, e aí eu disse, olha, Alice, tem uma peça que tem a Cissa Rexigel como atriz e a Nora Prado como diretora, tá bom para ti? Daí ela disse, não, Cláudia, vamos, a gente foi assistir. A gente se emocionou tanto pela lindeza, né, das imagens, enfim, daquele assim, atmosfera bucólica que se cria ali, bem poética, né? Quanto pela emoção que é assistir, né, a querida Cissa Rexigel. Então, aí eu queria, se tu quisesse contar um pouquinho como é que foi essa direção, contar para as pessoas, se vocês têm. Foi uma coisa curiosa, porque eu encontrei com o Paulo Vicente e o Cláudio Benevenga. Eu não conhecia o Cláudio ainda. Ele me conhecia de vista, enfim. E nós fomos assistir o Bailei na Curva, no Porto Verão Alegre, em 2017, né? Eu cheguei final de 2016, comecinho de 2017, estava a peça, e nos bastidores o Cláudio veio, Nora, tu tem que nos dirigir. Eu nunca fui diretora, né? Mas ele me chamou. A gente começou a trabalhar e eles queriam alguma coisa na linha da comédia, explorando, já que o Paulo Vicente era gordinho e o Benevenga magro, alguma coisa em cima do gordo e o magro e tal. A gente começou, mas aquilo não rolava, não engrenava, e um dia me veio, né? Eu sugeri para eles, a partir de uma improvisação que a gente fez deles num albergue para dormir, que era alguma coisa tirada do Chaplin, até do universo chapliniano, me ocorreu que eles pudessem ser dois habitantes de uma dessas casas de repouso, dois idosos. E comecei a trazer esse universo dos idosos e tal, e nós começamos a montar, todo em cima de improvisação, com toda aquela bagagem vivenciada no teatro. Eu comecei a trazer para eles, né? E a gente foi montando os dois personagens, o Ramiro e o... Ai, como é o nome dos dois? Ramiro e... Ai, agora me esqueci o nome do outro. E eu fazia todas as figuras femininas falando de fora de cena, porque eu tinha que dirigir, tinha que ficar de fora olhando para a cena, né? Até o momento que a gente se deu conta, não, que essas personagens femininas deveriam existir. Então, a gente pensou e lembrou da Cissa Rexigel, que prontamente aceitou, e a gente começou a ensaiar com ela.
Então, ela veio a compor daí também, com as contribuições dela, né? Essas personagens femininas, a gente foi criando1 texto e criamos. A Rosângela Cortinhas fez os figurinos, o Fiapo Bart fez a cenografia, composta apenas por cadeiras, né? Cadeiras desconjuntadas, cadeiras que não combinam umas com as outras, né? Dando a ideia desse lugar, né? E daí falando sobre a velhice, todas as questões em cima da finitude, do tempo que resta, de que forma eu aproveito a minha vida, o que eu fiz da minha vida, do que eu lembro, o que eu ainda posso fazer. Então, e daí tinha esse passado comum, porque eles foram amigos de infância numa cidade de interior e depois vieram para a capital, né? Então tinha essas brincadeiras assim, e o tempo, né, presente e o tempo passado. Ia para o passado, voltava para o presente. Então, foi uma experiência muito rica, muito bonita, e eles fizeram lindamente o trabalho, o Paulo, o Vicente e o Cláudio, né? Uma química assim, maravilhosa entre os dois, e com a Cissa junto. Tinha cenas muito engraçadas, né? Tinha humor, não era uma comédia, mas tinha humor, né? Pontuando. E bem, agora tu resumiu bem. Esse era o clima que a gente tinha, né? É que parecia que eles estavam brincando. E eles pareciam assim tão amigos, tão à vontade, que aquilo assim parecia que a gente estava ali junto com eles, né? Naquele asilo ali, conversando com eles, estando com eles. Era muito lindo. Eu achei bem lindo. A gente se comoveu. E que delícia, né? Ver assim, as pessoas amigas em cena sempre emociona mais, né? A gente do. Sei lá, eu achei muito lindo. E foi um ano interessante, porque a gente remontou o Gato na Tuba, pelo qual depois eu ganhei o Tibiquera, melhor atriz infanto-juvenil, e estreiei no Porto Verão tanto o Gato na Tuba quanto o Lembranças do Lago Dourado, e estreiei como atriz ao lado da Catarina Conte, maravilhosa, dirigidas pelo Júlio Conte no Latidos, que daí era outra história, era contemporânea, um café da manhã, um acerto de contas, a mãe e a filha, né? Inclusive, estou muito orgulhosa, porque o Júlio lançou na semana retrasada, né, o livro Latidos. Ele lançou três obras teatrais dele em livros, né, pela Giostre. Então, tem uma edição bem bonita. Ai, que lindo, muito lindo. Fotografias coloridas, né, na contracapa, e tem fotografias em preto e branco também dentro, né, que são momentos da peça. Então, foi um ano assim, bem rico, assim, né? Em 2017 aconteceram muitas coisas no âmbito teatral, assim, que foi muito importante, foi muito bom retomar com os antigos colegas fazendo novos trabalhos, foi muito, muito bacana. E falando em trabalhos, eu tenho aqui umas ceninhas. É que aqui, quando eu coloco as imagens, eu perco o título. Mas então, eu vou te passar e daí depois tu comenta. Então, para quem está passando agora, nós estamos aqui na Rádio Frida Rock, Mulheres no Ar, no momento Cleópatra, de Nora Prato. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sorriu, pra desmentir o cidadão, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sorriu, pra desmentir o cidadão, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver o perigo da passagem. Os amigos vivia. Esse foi Que fofura! Esse foi o baile Gato na Tuba, né? Porque a gente fez o baile, tem um espetáculo que ele é todo musical, com as máscaras, né? Só comigo e o Gabriel, mas tem 2 músicos.
E daí para o baile a Elisa, em 2018, deu confluência de horários, porque eu tinha que fazer o Latidos e tinha que fazer o Gato na Tuba. E daí não tinha como me dividir em duas, a gente chamou a Elisa Meneghetti, filha da Cláudia Meneghetti, que é cantora e atriz, então ela me substituiu. E depois, para fazer os bailes, né, baile de carnaval ou baile de São João, a gente chamou ela também, e daí cantávamos nós duas, mais do Gabriel e os músicos também. Muito divertido. Que coisa mais querida, muito querido. E agora também vamos falar um pouquinho desse, que para mim foi uma surpresa, desse teu lado de poeta, que eu fiquei encantada. Eu trouxe alguns poemas aqui para a gente ouvir, e depois quero que tu me conte, com detalhes, desse teu outro, essa múltipla Nora Prato. Uma lua é só uma lua, uma pomba branca ternura. Uma porta é só uma porta, minha mente sonha na sombra. Uma carta é só uma carta, minha vida afunda na arte. Um poema é só um poema, meu caminho vibra embaçado. Cinema em câmera lenta, janelas, ostras, jardins, prelúdios e cristaleiras e banhos de cachoeira. Uma tarde de mim saudade, uma noite de mim refúgio. O mundo é só um mundo, termina em um segundo. Isso foi um recital lá no ateliê da mãe que a gente fez quando ela morava ainda ali na... Como é o nome do bairro? Ai, meu Deus do céu, agora hoje estou com os nomes. Pocedônio da Cunha, Vila Assunção. Na Vila Assunção, Então, me conta o teu primeiro livro, o teu segundo livro. Simplicidade, esse poema que a gente ouviu faz parte da Espessura da Vida. Em 2009, eu descobri um câncer no seio, morava na Aclimação, em São Paulo, e daí eu tive que fazer todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, toda aquela sequência horrorosa de sessões de químio, que você fica arrasada, que você vomita, é um horror. Não quer fazer nada, fica deitada, prostrada em cima de uma cama. Tive que parar das aulas no Globe. E daí, quando eu comecei a fazer a rádio, quando você passa para a rádio, é sinal que todos os ciclos da químio terminaram, graças a Deus. E daí a rádio é uma coisa light, né? Perto da químio, a rádio, eu me senti assim, bom, vou para Disneylândia, né? Amanhã tem Disneylândia. Então, eu comecei a escrever, começou a vir muitas reminiscências em forma de poesia, comecei a escrever. Minto, primeiro foi memórias de infância, coisas muito antigas. Veio em forma de crônica, e daí depois comecei a escrever poesia, e nunca tinha escrito assim com frequência, e comecei a escrever. E daí... veio a ideia de fazer esse livro, né? Já desde São Paulo existia a vontade. Quando eu cheguei em Porto Alegre, disse, acho que o livro está pronto, tem que organizar, selecionar, retirar algumas coisas ainda. E daí a Nair Tesser me ajudou nessa seleção, a Zorávia Bechal fez as ilustrações, a minha mãe. E eu editei pela Farol 3 Editoras, né? Que foi ótimo, assim, foi muito bacana, né? E daí se seguiu Alma das Flores, que daí eu lancei pela editora Bestiário, do Roberto Schmidt Prim, e daí tem Cápsula do Tempo, que está pronto, tem Afetos Flutuantes, que está sendo feito, e poesia mais delicado, assim, porque uma crônica eu posso não ter vontade de escrever, mas eu me sento, eu faço. A poesia não é tão voluntariosa assim, né? Mesmo
que você queira, não acontece assim, pelo menos não comigo, né? Então, mas eu escrevo semanalmente, assim, eu gosto muito, Aliás, eu não sei, Nora, como é que tu encontra tanto tempo assim na tua vida para fazer tantas coisas e tantas coisas assim múltiplas. Mas eu Pois te é. admiro, agora te admiro ainda mais, cada vez mais. Eu vou botar mais um poema aqui para as pessoas conhecerem, que é Rascunho. Eu adoro, adoro. Meus cadernos estão cheios de notas, recados, impressões vagas, outras muito precisas, angústias, temores, descobertas, reflexos de mim no espelho famigerado da saudade que a memória devolve em bolhas de oxigênio. Meu coração transborda em dores de amores rarefeitos, contradições e 1000 defeitos. Precariedades, distorções do avesso, efeito corrosivo do tempo. Solidão de quem padece de existir precocemente, sem redoma de vidro nem isolamento acústico. Meus cadernos estão gastos de horas não dormidas, sonhos de liberdade, desejos inconfessáveis e a percepção de um destino mal acabado que tento inutilmente passar a mim. Muito lindo, bem lindo, muito lindo. E Aonde que tu foi? Como é que tu foi buscar isso aí? Eu acho que tem no YouTube. Será que é isso? Olha, gente, simplesmente assim, você coloca Nora Prado, atriz, no Google e vem assim 5 milhões de coisas. Aí eu fui lá, eu adoro, que nem tu disse, a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa, ver essa pessoa que a gente vai conversar. E quando eu vi esses poemas, eu fiquei louca, eu separei um monte aqui. Depois eu acho que eu vou fazer um bloquinho só poemas de Nora Prado. E esses daqui, Nora, eles estão organizados lá exatamente. Você também pode procurar, ouvinte querido, lá no YouTube da Zorávia Betiol. Eles estão todos organizadinhos lá, coisa mais bonitinha. Eu fui achando. Aí eu fui ouvindo um, fui ouvindo o outro. Lindo, lindo, lindo. Aliás, esse aqui tu disse que é um sarau, né? No ateliê da tua mãe, é isso? A gente fez esse sarau poético. E eu tive assim, uma das experiências mais lindas justamente lá no ateliê da tua mãe, mas eu acho que já é lá em Ipanema, que quando ela fez uma exposição sobre Alice no País das Maravilhas. Sim. E aí eu estava vendo assim, e eu vi ela falando assim, acho que nas redes sociais ou na televisão, que era assim aberto, né? Que era para visitação, estava aberto para visitação. Aí eu peguei as minhas alunas do EJA, da Escola Porto Alegre, e fiz assim um e-mail bem formal para ela e combinei com ela da gente ir lá fazer essa visitação, né, naquele mundo de Alice. Aí eu contei que lá na escola elas faziam cerâmica, produziam uns materiais bem bonitos, que elas tinham oficinas de papel artesanal, enfim. Só que aí, Nora, tu não acredita que a gente chegou lá, fez ali o passeio por aquele lindo... Não tem como explicar passear naquele ateliê assim, né? Ela fez aquela visita orientada com a gente. E ao final, Nora, ela fez um chá assim, com gostosuras para a gente finalizar aquela visita. E ela, Nora, a coisa mais emocionante, ela tratou as minhas estudantes, só foram meninas, né? A gente levou só as estudantes meninas. Era um projeto que a gente tinha assim, de empoderamento feminino, enfim. E ela tratou as minhas estudantes como artistas. Que amor. E aí, não tem, a tua mãe não tem explicação, que ser humano, que doçura, que generosidade. Assim, aquele foi um momento na minha vida que eu nunca esqueci. Então, eu adoro olhar para ti, que eu acho tu super parecida com ela. Eu acho uma graça.
E vocês, assim, com essa doçura, com essa generosidade. Então, assim, ó, em relação à mãe, tu tá de muito parabéns, porque a tua mãe, assim, aquele dia foi um dia Obrigada, mágico. querida. E aí, É. eu acho esses poemas e vocês estão lá, justo, né? Junto com ela. Não, não, não. Lindo demais. Bom, tudo que é bom na vida sempre tem um fim. E é claro, queridos ouvintes, que Nora Prado, essa gigante do teatro, essa pessoa que eu admiro desde sempre, desde minha juventude, não vai caber aqui num programa, é claro. Então a gente trouxe só assim para vocês sentirem essa delicadeza, esse talento, essa doçura de Nora Prado. Aí, Nora, eu vou colocar mais um poema lindo, eu amei todos, mas fui selecionando. E vou colocar esse poema e depois vou abrir para te fazer as tuas saudações finais para os nossos ouvintes. O que tu quiser falar, o que tu quiser reclamar, vai ser um momento teu. Vou colocar mais um aqui. Esse eu achei que se chama Porão de Versos. Achei lindo, 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 lindo. Não sei bem de qual lugar eu acho esses versos, que componho e disponho de repente. Rolam assim transparentes como bolinhas de gude, bonecas esquecidas, devolvidas à minha nova vida e a esses espantos diante do mundo. Talvez se encontre no porão da Casa das Três Figueiras, no meu aconchego da infância, das melodias bonitas, das janelas abertas e dos jardins com canteiros floridos, da seringueira farta e o chorão comprido se derramando preguiçoso sobre a escada sinuosa de basalto, do ateliê cheio de cores e gravuras secando, cavalos pastando entre torsos de madeira e formas de 1000 criaturas, das tapeçarias crescendo como juncos dos dedos da minha mãe e das visões e galopes do meu pai montado sobre as pedras. Da piscina cheia d'água, com mergulhos e o sol na pele, das noites mornas, ouvindo a conversa boa dos adultos, dos domingos festivos, cheios de animação, com lombinho assado, das manhãs frias, com a neblina e o sereno como leite pela grama. O porão é cheio dessas imagens que trago feito bilhetes, cartas, lembretes. Conserva o cheiro desses guardados como madeira de lei. Óleo de peroba sobre a mesa de jantar. Cafés da tarde, com a mesa posta. Mingau de aveia, batom vermelho na boca. E eu, princesa esvoaçante, com a camisola comprida costurada pela minha avó. Meu porão, baú de histórias, se nutre dessas alegrias, das 1000 primaveras, invernos coloridos de carinhos, cantos da minha casa, segredos, descobertas sublimes. Da animação da calçada com corrida de bicicleta e patinete e das histórias de mistério e assombração de noitezinha. Meu coração se acende, por tudo isso vela e sente. Meu coração dispara, consente e partilha contente. Quando menos espera, soltando uma pombinha aqui e outra ali, navegando por um rio de saudade mansa que goteja devagar com a chuva sobre o telhado. Ai, que doçura, que lindo! E a tua mãe ali sorrindo, bem feliz, orgulhosa, A Nair linda. está ali junto também, a Nair Tesser, queridíssima, é. Linda, linda. E ali, quando tu te refere a Três Figueiras, é o bairro? Isso, é o bairro das Três Figueiras, onde nós moramos, na rua Luiz Volker, onde tinha o primeiro ateliê, ateliê casa, né? Eles tiveram outros, mas era separado, né? Porque daí era apartamento, daí tinha um lugar onde eles trabalhavam. Lá era casa e já tinha o ateliê junto, né? Eu adorei porque eu me criei ali na Chácara das Pedras. Ah, sim, é tudo vizinho, é. E as pessoas não acreditam, mas aquilo ali tudo era tudo assim, arvoredo, né? Eu achava que eu morava
Eu achava que eu morava na floresta, assim, com o interior. Eu achava que eu estava Meio no interiorano, exato. interior. Lindo, lindo. Sei as fotos das crianças lindas, enfim. Nora, de coração, amor, muito obrigado. Eu sou tua fã. Para mim, tu é uma princesa, uma rainha. Como atriz, tu pode ser o que tu desejares ser. Amada. E eu adorei estar aqui contigo. Assim, tu é a pessoa iluminada, assim, que realmente te ouvir foi uma delícia. Então, agora eu deixo assim para te fazer o teu minuto de Claudinha, encerramento. querida, um prazer, passou voando. Tudo que é bom passa rápido, né? Foi uma delícia esse bate-papo contigo, rever, rememorar, né, esses momentos de carreira, né? Muito bom, adorei. Vida longa às mulheres no ar, né? Esse programa tão bonito, tão interessante, tão atraente. Vida longa à Frida Rock. E foi um prazer imenso. Espero que as pessoas gostem, e quando tiver o Sexualmente Invisível já assim para sair do forno, eu volto aqui para a gente falar mais. Por favor, Adorei. vamos trazer todo mundo para vir aqui conversar e divulgar. Para mim foi um prazer estar contigo. Eu espero que os ouvintes também tenham sentido todo esse teu talento, tua doçura, tua generosidade, tua beleza, enfim. Então, Obrigada, amada. a gente se despede. Um beijo. E a gente vai encerrar com a tua vinheta, que tu é a nossa rainha, a nossa princesa, enfim, o que tu desejar ser. Beijo, querida. Obrigada, querida. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Literamake e hoje com o livro Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Esse livro foi o vencedor do Prêmio Machado da Darkside. E os nossos recados iniciais, então. Lembrando sempre, eu não sou maquiadora, eu sou escritora e este projeto é uma maneira de trazer mais visibilidade aos livros, enfim, comentar de uma maneira diferente, trabalhando com a pintura facial, no caso, a maquiagem. E também eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam os vídeos, tem vários outros episódios que já estão no ar, que isso me ajuda a fortalecer o canal, porque eu preciso chegar num ponto de monetização, já que todo esse trabalho aqui é voluntário, e a única maneira de eu ser remunerada, ou de forma voluntária por quem me assiste e gosta do trabalho, que é através, então, do Pix, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. A maioria dos livros que eu trago para o Literamake tem resenha no blog, bibliofiliacotidiana.wordpress.com. No caso, o livro O Porco de Raça, a resenha está disponível no especial antirracismo com o nome Oink, que vai ter o link nos comentários ali na descrição do vídeo. Eu tinha começado anteriormente e congelei no meio, então eu estou recomeçando o vídeo já com a base. Eu já passei a base, já passei o corretivo, vou pro pó, tá? Infelizmente deu tilt. Tem alguma coisa, eu vou até falar com o Bruno, porque é a terceira vez que eu tô tentando fazer vídeo deste livro, e um livro que eu gosto demais, então... Meu Deus, por que tá dando tanto ruim? Mas enfim, vamos continuar na luta. O que eu comentava na gravação anterior é que quando a Darkside entrou no mercado, as editoras, em geral, estavam apostando em livros mais, digamos, simples. A câmera não para de cair. Deu o mesmo problema antes. Ai. Livros mais simples para baratear um pouco os custos. Só que as pessoas gostam muito de ter livros bonitos em suas bibliotecas. Não é raro a gente encontrar pessoas que compram
livros que nem lhes interessa a leitura, exclusivamente pela capa. Por essa razão, a Dark Side pegou esse nicho de mercado e entendeu que as pessoas gostam de livros bonitos e passou a investir justamente na beleza dos livros para atrair o público. E funcionou. A Dark Side saiu de uma editora nova, recém-nascida, para uma editora com um potencial imenso e cada vez melhor. Engraçado, eu não vejo a câmera caindo. Eu não percebo ela caindo, mas quando eu olho ela tá baixa. Sei lá. Isso que dá a gente ter equipamento improvisado. Eu vou aproveitar aqui, como vocês podem ver, o livro é preto, mas eu não quero forçar tanto no preto. E tem os detalhes no nome, que são em vermelho, em cor creme, que ele seria quase que uma questão de anatomia do porco, né? E é nessa brincadeira que eu quero trabalhar, nessa anatomia do porco. O livro é uma distopia, mas não é bem uma distopia. Por quê? Nós temos aí um professor que é sequestrado. Ele é um professor falido, fracassado, destruído. Tudo tá meio ruim, né? Pra vida dele. E ele é sequestrado e ele vai parar numa realidade onde ele veste uma máscara de porco. E é o Zoofighters, que é de novo. Que é um ringue, quer dizer, um lugar onde eles montam ringues, onde pessoas, seres humanos, tão sequestrados quanto o nosso protagonista, eles lutam, sempre com máscaras de alguns animais. E durante essa narrativa toda, muitas coisas são extremamente surreais, assim. Tem as pessoas que não têm olhos, tem os garotos e garotas de programa que também vêm numa realidade tenebrosa, assim, com várias características bizarras, né? É um livro que ele extrapola o limite da verossimilhança. Tá tirando onda com a minha cara. Eu acho que essa questão surreal do livro do Bruno tá dando alguma coisa, algum tilt aqui, né? Porque ele tá lidando com coisas... Não é sobrenatural, ele não mexe com sobrenatural. Mas são coisas completamente bizarras e fora da realidade. E eu acho interessante que ele faz essas relações, essas alegorias, porque na verdade todo o livro é uma alegoria, tá? Infelizmente, para nós viventes do século XXI, tudo isso que ele faz é uma alegoria em relação ao racismo. Eu não sei como é. Eu não tenho a vivência. Mas eu sei, como já dizem, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Eu sei que o racismo mata, dilacera, arruína. É um problema que é inacreditável nos nossos tempos, mas é isso que o livro traz. Porque esse professor, ele é claramente uma vítima de racismo. E toda essa força, esse impacto que o Bruno traz no livro é uma reflexão sobre os horrores do racismo, que eu não vivencio. E justamente para ele lidar com um público grande, que daqui a pouco não tem experiência na pele, é que ele precisa trazer isso de forma alegórica, para tornar isso algo forte, algo
concreto. Isso existe, isso é real, isso é avassalador, isso mata. E eu acho que enquanto a gente não entender o horror que é isso existir ainda, é claro que tu vai ler um livro desse e tu vai sentir um incômodo que não se compara ao incômodo real de quem passa por esse absurdo, por essa barbárie. Mas ele precisa incomodar. Porque quando não dói na gente, a gente simplesmente não presta atenção. Infelizmente, o ser humano só aprende na dor. Quantas vezes a gente faz coisas que nos dizem, ó, tá errado. Tá, desculpa. Tá. Não mexeu contigo. Não te fere. E se não te fere, faz diferença. Tu vai esquecer rapidinho. Porque aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não. E eu acho que o Porco de Raça é um livro que incomodou muita gente, e eu vi isso acontecer nas avaliações da Amazon. Eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas muito incomodadas, achando o livro ruim, porque é um livro que causa um mal-estar. E a beleza dele é justamente em nos tirar desse lugar de conforto. Porque é muito confortável não viver a opressão. É muito confortável estar nesse lugar de privilégio, que eu tô, e não entender, não sentir dentro de si que aquilo ali tá muito, muito errado. Que aquilo ali é inadmissível. E aí, quando tu lê um livro onde tu cria uma certa identificação com este personagem e tu percebe o que ele tá passando e te dá aquela ojeriza, que coisa nojenta que estão fazendo com essas pessoas, é talvez a única chance que pessoas que não sentem na pele, literalmente na pele, tenham de compreender que tá tudo errado. Eu acho que Porco de Raça mexeu comigo num lugar de sai do teu conforto, de pessoa branca, de pessoa que nunca foi seguida num supermercado, nunca foi barrada na porta de uma loja, nunca desconfiaram que não tinha como pagar. E olha que eu sou pobre. Eu geralmente não tenho como pagar, mas ninguém nunca me barrou numa loja. E eu passei por uma situação, não eu passei, eu testemunhei, que eu entrei numa loja caríssima, num shopping de rico, né? Era perto da minha casa, eu fui lá. E realmente era uma loja que eu não tinha como comprar nada lá dentro, não tinha como pagar, era muito caro. E uma mulher negra, muito bem vestida, linda, finesse, outro nível. Ela, na saída da loja, eu tava com uma bolsa enorme, eu sempre usei bolsas grandes. Eu saí da loja, tranquilo, não aconteceu nada, normal. E ela saiu logo em seguida de mim, e ela tava com uma bolsinha bem pequenininha. E a loja só vendia coisas grandes. Eram roupas grandes, bolsas grandes, não tinha nada que coubesse naquela micro bolsa dela. Ela foi parada na saída. Gente, era uma loja chique e eu estava de camiseta, bermuda e havaiana. E ela, super bem vestida, ela foi barrada. Eu lembro que eu fiquei assistindo aquela cena
eu não fiz nada. Isso tem uns 12 anos já. Eu não fiz absolutamente nada. E eu carrego essa culpa hoje de saber que eu fiz exatamente o que uma sociedade racista espera. Eu fui conivente. E eu alimentei essa culpa nesses anos, e hoje em dia eu sou uma pessoa que não se cala. Se eu ver de novo uma cena dessa, eu já vi outras cenas parecidas e aí eu me manifestei. Eu não deixei mais quieta. Só que pra mim é muito fácil, assim, a cena me marcou porque eu tenho alguma consciência de raça. Mas essa mulher, em que estado ela saiu de lá? De que forma ela se sentiu por isso? Vocês percebem? Ela deve ter chegado em casa chorando, porque ele devastou ela. Com certeza. Porque eu me colocando no lugar dela, eu choraria muito. Isso teria doído demais. E eu faço o mínimo do mínimo. Não mereço nenhum elogio por isso. E é por isso que quando eu leio um livro como Porco de Raça e me deparo com comentários negativos, avaliações negativas na Amazon, eu fiquei muito chateada, porque eu percebi que o leitor que criticou não entendeu nada. E eu odeio essa justificativa de tu não gostou porque tu não entendeu. Eu acho uma justificativa rasa. Eu acho que é muito pobre dizer que não é o livro que é ruim, é tu que não soube ler. Eu procuro não fazer isso quando recebo crítica dos meus livros. Mas é que nesse caso é inevitável pensar que o cara lê uma história de um homem negro sequestrado e usado para lutar num ringue fantasiado com uma máscara de porco, e várias coisas acontecendo, de pessoas sem olhos, de catálogo de garotos e garotas de programa mutilados. Gente, é uma alegoria, sabe? O livro não se propõe a ser realista em momento algum, e é um livro de terror. E aí eu fico pensando, o que se passa, sabe, na cabeça de uma pessoa que vai ler um livro que tem toda essa premissa e não vai entender o porquê, a razão por trás, interpretar o que tem por trás disso, porque tem muita coisa por trás disso. Não é uma coisa simples, não é para ser simples. E, claro, cada um interpreta a sua maneira, eu não tô aqui para julgar a interpretação alheia, mas o que eu digo é o seguinte para vocês que vão ler este livro, porque eu recomendo muito fortemente que leiam este livro. Este livro, ele foi feito para tocar vocês num lugar bem dolorido. É para ser desconfortável, é para ser doloroso, entendeu? Não é para ser uma leiturinha frufru. E ele não ganhou o prêmio à toa. Ele tem como premissa, como base, justamente o desconforto. Justamente o te levar para aquele lugar de... Cara, será que eu não sou privilegiado demais e por isso que isso aqui não tá... Não dialoga comigo dessa maneira? Porque eu acho, e eu não sei, eu não posso afirmar, mas eu acho que a dor da discriminação, a dor da exclusão, ela passa exatamente por esse lugar de desconforto e de surrealismo, de não acreditar que uma merda dessa tá acontecendo. Gente, século XXI. É para doer. É para ser desconfortável. É para ser ruim. Não é incompetência do autor ter feito algo tão doloroso.
é para doer. E aí, nesse sentido, como é que a gente vai dizer que ele não foi extremamente competente no trabalho dele quando ele faz doer? Que era exatamente isso que ele queria. E por isso que eu digo assim, é um livro que te causa estranhamento e que é difícil de ler, porque era exatamente assim que era para ser. E uma das coisas que eu acho mais louvável no trabalho de um escritor é justamente te tirar dessa posição de conforto, e sim, eu tô apanhando da câmera, tirar dessa posição de conforto e te mostrar que o mundo não é cor-de-rosa. Não para todo mundo. Se o teu mundo é cor-de-rosa, que bom para ti. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Aliás, a maioria não tem. E isso é super importante de ser pontuado. Super importante. E o livro, ele tem uns twists no caminho, que eu achei muito fascinante, que é justamente porque o Bruno, ele não se acomoda na narrativa dele, de tentar, a história é essa, é da luta, mas tem mais coisa envolvida, vamos trazer mais coisa envolvida, e isso tem tudo, e na resenha eu não trago isso, e não vou trazer aqui também, porque eu estou de todo o coração recomendando essa leitura. Estou de todo o coração pedindo para vocês que não deixem de conhecer esse trabalho e que entendam que o desconforto faz parte. É proposital. É parte da leitura sentir esse desconforto. Então, não deixem de ler e de sentir o desconforto e de entender que todos nós somos partes dessa sociedade e que ninguém está isento. Ninguém. De um lado, não está isento de sofrer a discriminação e do outro, não está isento de praticar a discriminação. Porque é uma coisa tão naturalizada que é normal que a gente nem perceba que está fazendo. Mas não pode negar que está fazendo. Não pode fingir que não é culpa nossa. Não pode fingir que isso não existe. Renegar a discriminação é tão ruim quanto discriminar. Porque as pessoas precisam desse reconhecimento para seguir em frente. E acho que é por isso também, foi uma das coisas que me incomodou na outra gravação que eu fiz, foi porque eu não achei que eu tivesse passado o recado com a força que o recado tem que ser passado. Aqui não basta, olha de novo a câmera, não basta falar só do livro. A gente tem que falar o que motivou o livro e o que faz o livro ser tão relevante. Não dá para ignorar. Não dá mais para ignorar. A gente tem que assumir a nossa culpa, a nossa responsabilidade. A gente também tem que ser agente da mudança. Senão, meu povo, a mudança não acontece. Para vocês que vão ler Porco de Raça, eu quero só deixar um recado. Entendam que o desconforto é importante. Porque o desconforto de vocês não é 1% da dor das pessoas que o porco de raça representa. É isso que o Bruno trouxe. E é por isso que eu aplaudo o Bruno. Porque ele trouxe através de uma metáfora, de uma alegoria, de uma história surrealista, de uma história absurda, uma realidade, que é a dele.
Ele sabe o que está falando. Ele vive. A mim, como leitora branca, coube interpretar os sinais que ele deu, interpretar toda essa força alegórica que ele usou para falar de um assunto que, por Deus, a essa altura da evolução humana, a gente ainda tem que falar sobre isso. Mas tem. Infelizmente tem. E é por isso que eu aplaudo o Bruno. Ele me causou muito desconforto. Me causou muito desconforto. E eu entendi que isso que eu estava sentindo era algo que ele queria que eu sentisse propositalmente para eu entender um pouco dessa carga de opressão que ele trouxe para dentro do livro. Então, Porco de Raça é um livro de terror, surrealista, cheio de alegorias, metáforas, coisas absurdas e um sentimento muito verdadeiro. Porco de Raça. Espero que a maquiagem tenha ficado à altura. Leiam. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, passem adiante e vamos seguir fazendo Literamake cada vez maior, tá bom? Não se esqueçam, toda contribuição voluntária é muito bem-vinda, porque eu não tenho remuneração nenhuma. Pix, bibliofilia.cotidiana@gmail.com e logo mais, próximo episódio. Até mais. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Queridos ouvintes, o destino une e separa as pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Hoje eu me despeço de vocês, mas com a certeza de que iremos nos reencontrar na próxima quinta-feira, ao meio-dia, aqui, na minha, na tua, na nossa rádio, Frida Rock Empoderada. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.